Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Muitos amigos nos perguntando sobre a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Infelizmente, ainda não foi aprovado, está tramitando no Congresso Nacional. Mas um estado da Federação aderiu à suspensão dos pagamentos. Vejam que começou pelo Rio de Janeiro, depois a Paraíba e agora o estado do Mato Grosso suspendeu os pagamentos dos empréstimos consignados para os servidores públicos. E no Congresso Nacional ainda continua tramitando. Sobre a sentença do juiz Renato Borelli, que foi derrubada pelo desembargador, ainda está valendo a decisão do desembargador. Isso quer dizer que o Banco Central recorreu da decisão do juiz de primeira instância e o desembargador derrubou esta decisão. À época, o advogado da causa, Dr. Márcio Casado, disse que entraria com um recurso contra a decisão do desembargador, mas ainda está parado. Vejam que essas medidas que o governo federal tem tomado, de acordo com o próprio governo, seria para socorrer durante a pandemia do coronavírus. Mas há projetos tramitando há muito tempo no Congresso Nacional e não são aprovados. O país decretou estado de emergência no dia 20 de março. Agora, no dia 20 de junho, faz 3 meses e esses projetos continuam tramitando. O que se tem notado é que alguns políticos se aproveitam de ano eleitoral para lançar projetos, mesmo sabendo que não serão aprovados. Agora, no dia 20 de junho, são 3 meses e os projetos continuam tramitando. Não há um esforço do parlamento para que esses projetos sejam aprovados. O interessante é que eles dizem que esses projetos são para socorrer os cidadãos durante a pandemia. Já há estados da federação que começou a liberar a volta devagar ao trabalho, a abertura ao comércio, e esses projetos não saem do papel. Provavelmente não saiam. Seria mais fácil se o governo federal emitisse uma MP, medida provisória. Quando não é necessário, o governo federal emite uma MP. Quando é necessário, não faz a MP e fica dentro do Congresso Nacional. É votado na Câmara, vai para o Senado modifica texto, volta para a Câmara, volta para o Senado, para depois seguir para a sanção presidencial. E isso o povo no meio esperando. Quer dizer, ano político sempre foi assim, mas este ano com a pandemia está muito pior. Vejam que há 8 projetos tramitando no Congresso Nacional sobre a prorrogação dos pagamentos do auxílio emergencial. Que o auxílio emergencial seja estendido por mais alguns meses. 8 projetos e nenhum até agora saiu. São 4 na Câmara dos Deputados e 4 no Senado Federal. E o povo no meio aguardando. O presidente Jair Bolsonaro pode de imediato acabar com tudo isso. É só emitir uma medida provisória que tem força de lei. Assim que o presidente assina e depois segue para o Congresso Nacional, provavelmente o Congresso Nacional não vai ser contra essas medidas para a população. É isso que se nota atualmente no quadro político deste país. Não sai a suspensão dos pagamentos do empréstimo consignado. A margem de 5% que agora está no Senado Federal, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, é sempre protelada. Mais uma vez se adia a votação. E isso o povo esperando.
São assuntos sensíveis e que afetam diretamente a vida do nosso povo. E parece que os políticos não entendem ou não querem entender a gravidade da situação. Projetos para socorrer a população em tempos de pandemia duram 3 meses no Congresso Nacional e não tem nenhuma resposta. O que é bastante interessante é que quando é para aumentar salários de políticos, aumentar salários do judiciário, esse pessoal se reúne em uma ligeireza que faz gosto ver. Da noite para o dia já se aprova tudo. Então, o que a gente nota é que não há um esforço do parlamento para que essas medidas sejam aprovadas. Muitos amigos que entram no nosso canal perguntam: e agora suspenderam os empréstimos consignados? Não. Continua em tramitação. No auxílio emergencial é a eterna análise. Nesses projetos é a eterna tramitação. Esses projetos precisariam ser aprovados com urgência, com emergência, com qualquer palavra que se bote, mas que a população tenha acesso e fica tramitando no Congresso Nacional. É muita conversa. Esse pessoal conversa demais e faz muito pouco para a nação. Eu até falei já em vídeos anteriores, eu não sei para que 513 deputados federais. Para mim, ali só precisaria 324 e olhe lá. Porque com esses parlamentares vem assessores, vem puxa-sacos. Então a folha de pagamento é muito grande, fica pesado para o Estado. E é sempre protelando fazer uma reforma desse tipo. Eu falei em vídeo anterior que o presidente do INSS já pensa, já ventila uma nova reforma da Previdência Social. A última foi promulgada no dia 13 de novembro do ano passado. 7 meses. E o cidadão já pensa fazer uma nova reforma. Porque não começa esta reforma pelo parlamento, diminuindo drasticamente o número de parlamentares. O nosso país não precisa de tantos parlamentares, tantos partidos políticos. Fazer um enxugamento na máquina, começa por aí. Agora está, a suspensão do empréstimo consignado continua tramitando. A margem dos 5% continua tramitando, porque a reunião foi adiada. Aquele aumento da renda per capita para meio salário mínimo para a BPC continua no STF tramitando, porque o juiz Gilmar Mendes concedeu a liminar, suspendendo os efeitos que o Congresso Nacional disse. Quer dizer, quando é para a população, é quase parando. E em alguns casos, para de verdade. Não me entendo como um projeto que é para socorrer durante a pandemia, já faz 3 meses que tramita no Congresso Nacional e não sai daí. Não tem nenhuma notícia. Porque daqui um dia, essa pandemia, se Deus quiser, vai embora, se acaba, e tudo volta ao normal, onde esteve o socorro que o governo federal prometeu. Os parlamentares que poderiam agilizar, não agilizam. O governo federal não emite um MP para forçar este entendimento, pelo menos durante o resto da pandemia, porque 3 meses já vão se passar, completam agora no dia 20 de junho, 20 deste mês. Então são coisas que não dá para entender. Aliás, entende-se como ano de eleições. Aí são projetos mirabolantes, projetos que concedem mundos e fundos à população, mas só no papel. O que o nosso povo quer saber é o real motivo porque esse negócio ainda não saiu. Então, para os amigos que perguntaram, continua tramitando a suspensão do auxílio emergencial. E sobre a margem, a gente não pode nem dar mais o dia da votação.
porque sempre protelam, sempre adiam esta votação. Assim que tivermos o dia dado oficialmente pelo governo ou pelos parlamentares, nós avisaremos aqui no nosso canal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.